que eu vou falar hoje, meus amigos, ou meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é algo seríssimo, seríssimo, seríssimo. Muito cuidado para você não estar nessa, não ser um desses. É a tal de hipocrisia. Olha, esse é um dos pecados piores. Não é porque o pecado é tão. A gravidade do pecado. Não é por causa da gravidade do pecado, quero dizer. É por causa que essas pessoas dificilmente elas se enxergam. Elas caem em uma armadilha e ali fica. Os hipócritas são um tipo de pessoas muito difícil de se converterem, muito difícil de se enxergarem, de verem os seus erros. Então, quais são o tipo de hipócrita? O que é hipocrisia? Eu vou te trazer só alguns exemplos, poucos, mas o suficiente para você perceber. Primeiro, nós vamos. Existem muitas passagens bíblicas que falam sobre a hipocrisia. Jesus falou muito sobre os hipócritas. São aqueles, ele até deu exemplo, aqueles homens de Deus. Mas espera aí que nós temos aqui no dia a dia de pessoas hipócritas. Mas eu vou só trazer esse, esse exemplo que Jesus falou daqueles homens que eles iam lá na casa das viúvas e ali eles em nome de Deus, eles tiravam dinheiro delas, a ver sem elas poder, tipo isso, e depois fazia longas orações ali para como se isso resolvesse o problema. Eles não tinham amor para as pessoas, eles tiravam da pessoa aquilo que além do que a pessoa até podia pagar, dar, e depois faziam longas orações, como se isso fosse adiantar a hipocrisia. Eles não usavam de misericórdia. Só que tem um outro tipo de hipócrita que a gente conhece. Você talvez identifique muitas pessoas próximas a você. E cuidado, puxe na consciência, para se caso você já praticou esse tipo de coisa, você não pratica mais. Seja consciente, procure ser honesto nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu modo de se defender. Existem coisas que a gente não deve querer se defender. Olha, preste atenção. Quando é Jó, quando Jó estava doente, na situação muito grave que ele estava, os amigos deles acusavam ele, diziam: Jó, você pecou, se arrepende. E Jó falou: não pequei. Só que Jó estava certo, ele não tinha pecado mesmo. Pelo menos não dessa maneira. Então Jó não tinha cometido nenhum pecado. Só que tem pessoas que elas negam o tempo todo coisas que elas fez. Eu vejo pessoas assim, presta atenção, isso você fica assim, abismado. Pessoas que elas se enfiam em problemas, em encrencas, se metem no problema e depois quer achar quer dar um jeito de arrumar alguém culpado. Qualquer pessoa, até assim, que esteja envolvida na vida dela ali de alguma maneira, seja no trabalho, ou seja em casa, ou vizinho, qualquer coisa, ele dá um jeitinho de querer culpar o outro. Você foi culpado, você também foi culpado. Como se o outro tivesse lançado pedra de tropeço nele. E olha, eu tenho uma coisa que você precisa aprender. Eu tenho que te falar uma coisa. É um conselho que não é bem um conselho meu, é bíblico. Você nunca deve acusar ninguém do seu problema, ou da sua miséria, ou do seu tropeço, ainda que alguém tenha instigado você a tropeçar. Você nunca deve acusar. Ainda que até seja culpado. Deixe que com essa pessoa que lhe lançou tropeço, ela se entenda com Deus. Deus vai cobrar dela, caso ela não se arrependa. Pelo contrário, no seu caso, você tem que perdoá-lo, mesmo que ela tenha lhe feito de trás esse problema. É o que a Bíblia ensina. Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos. Está compreendendo? E orai pelos que vos perseguem. Agora, note bem, quando Deus falou para Adão e Eva, para Adão, né, que ali a Eva nem é falado, nem sequer toca no assunto. Deus deu a ordem para Adão. A Eva era a esposa de Adão. Então, Deus falando com Adão, estava tudo certo. Então, Adão é quem tinha que ensinar a sua esposa. Deus falou assim: olha, Adão,
No dia que você comer essa fruta, você morre. No dia que Adão foi e comeu. Olha, presta atenção. Ele falou assim. Aí quando Deus chegou, falou assim, mas por que você comeu? Ele falou assim, ah, foi essa mulher que o senhor me deu, que me deu para eu comer e eu comi. Ele meio que não assumiu a sua culpa, não quis assumir, assim, tipo, direto a sua culpa. Mas o problema não é esse, o problema é que ele sabia, Deus falou para ele, mas ele mesmo assim preferiu acreditar num estranho do que acreditar naquele que lhe deu a vida. Então a gente tem que ser honesto. Se nós não devemos, nós não podemos assumir. Se nós não cometemos um pecado, nós não devemos assumir que cometemos um pecado. Mas se nós cometemos, temos que ter consciência. É por isso que é bom a gente ter conhecimento bíblico, para a gente saber mesmo onde a gente está pisando, onde a gente pisou, se nós vacilou mesmo ou não. Então, não muito cuidado com a hipocrisia. Que você pode ser um crente. Não adianta você dizer que tem mil dons, porque isso não vai adiantar. Deus não vai engolir isso e dizer que você é santo. Você precisa ser honesto, conhecimento bíblico. Se você errou, se fulano, eu errei. Aí, se arrepende, pede perdão, por mais difícil que seja. É assim. Temos que se arrepender dos nossos erros. E isso é bom, porque nos fortalece para a gente ficar mais esperto, para não cometer de novo. É assim que o homem de Deus se santifica. Quando ele é constrangido por causa do erro que ele cometeu. E sendo assim, você se torna cada vez uma pessoa mais santa. Não por sua causa, é lógico. É por Jesus. É Jesus, nesse caso, quando isso acontece, não é a sua força, é Jesus que está te dando força. Mas você precisa querer. E para você querer, você vai se esforçar. E ao você se esforçar, Cristo lhe concede força para você conseguir a, 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 a rejeitar o pecado, por mais difícil que seja. Mas o da hipocrisia é um dos piores. Você precisa ser sempre honesto e ter conhecimento bíblico para que você sempre saiba se defender. E se caso você não cometeu um pecado que alguém está te acusando, você não precisa abraçar. Você não pode, você nem deve. Você não pode. Jesus disse, quando as pessoas falavam, quando as pessoas falavam que queria que Jesus não fosse filho de Deus, queria que Jesus se negasse, ele falou, se eu disser que eu não sou o que eu sou, eu serei mentiroso como vocês. Então, aquilo que você é, você é. O que você não é, você não é. Mas o que você é, você tem que sustentar ser. Você não pode assumir um pecado que você não cometeu. Tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, compartilha e, e deixa também um curtir, um joinha. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, obrigado.